Olá investidor, olá investidora, sejam muito bem-vindos ao canal Carteira Livre. Eu sou o João Augusto, mestre em economia. Você quer investir no mercado americano com diversificação, praticidade e baixas taxas? A BlackRock, uma das maiores gestoras do mundo, tem ETFs que podem te ajudar a construir uma carteira sólida para o longo prazo. Neste vídeo, vamos falar sobre 5 ETFs da BlackRock que se destacam no mercado. O primeiro deles é o iShares Core S&P 500 ETF, negociado pelo ticker IVV, que replica o S&P 500 investindo nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. O segundo ETF é o iShares Dividend Growth ETF, negociado pelo ticker DGRO, que é focado em empresas que aumentam seus dividendos ao longo do tempo. O terceiro ETF é o iShares Core High Dividend ETF, negociado pelo ticker HDV, que investe em ações de empresas que pagam dividendos altos e consistentes. O quarto ETF é o iShares Semiconductor ETF, negociado pelo ticker SOXX, e investe no setor de semicondutores em empresas como NVIDIA e AMD. Por fim, o nosso último ETF é o iShares Core Dividend ETF, negociado pelo ticker DIVB, que junta empresas que pagam dividendos e fazem recompras de ações. Antes de começarmos, te convido a se inscrever aqui no canal Carteira Livre, ativar as notificações para não perder nenhuma atualização sobre o mercado americano. Seu apoio é essencial para que o canal continue crescendo, ajudando mais pessoas a trocar ideias aqui na comunidade sobre investimentos no exterior. E aproveita para deixar nos comentários, você tem algum desses ETFs na sua carteira? Já está recebendo dividendos em dólares com ETFs? Tem algum outro ETF que devíamos incluir nesta análise no vídeo e deixamos de fora? Quero muito saber sua opinião e vai ser um prazer trocar ideia contigo na nossa comunidade. Agora vem comigo e vamos para o vídeo. O primeiro ETF da BlackRock desse vídeo é o iShares Core S&P 500 ETF, negociado pelo ticker IVV, que é bem conhecido de nós brasileiros por causa do IVVB11, e é um dos fundos mais populares para quem busca exposição ao mercado de ações nos Estados Unidos, pois replica o índice S&P 500, que reúne as maiores empresas norte-americanas por valor de mercado. O IVV tem atualmente 503 ações em carteiras, e esses ativos refletem, portanto, uma diversificação robusta em vários setores da economia dos Estados Unidos. O dividend yield é de 1,2%, o que sugere um fluxo de caixa modesto, porém consistente. A relação preço dividido pelo lucro é de 28 vezes, e este índice mostra quantas vezes o preço das ações supera o lucro anual por ação. Um PL de 28 indica que, em média, os investidores estão pagando 28 vezes o lucro anual das empresas incluídas neste ETF. A taxa de administração destaque, de apenas 0,03%, e é considerado uma taxa de administração extremamente baixa, o que é um dos atrativos dos ETFs do iShares Core. Isso significa que para cada 10 mil dólares investidos, apenas 3 dólares ao ano são pagos em custos de gestão. No momento de gravação desse vídeo, o IVV está cotado a 602 dólares e 87 centavos, com alta de 18% no último ano, refletindo um período de desempenho positivo no S&P 500, que concentra as maiores empresas dos Estados Unidos por valor de mercado. O portfólio do IVV revela uma forte presença das maiores empresas de tecnologia e comunicação do mercado americano, com a Apple no topo, detendo cerca de 7% do fundo, seguido por NVIDIA com 6,4% do total e Microsoft com 5,9%, percebe-se que boa parte do peso desse ETF está concentrado nos gigantes do setor de tecnologia. O perfil de alocação reflete o próprio S&P 500, no qual as companhias de tecnologia e internet passaram a ter um papel dominante nos últimos anos. A presença de Amazon, com 4% do total, Alphabet, controladora da Google, com 3,7%, e Meta, com 3%, líderes em comércio eletrônico, redes sociais e serviços de internet, reforça a importância do segmento digital no IVV. A lista segue com Broadcom, com 2% do total do fundo, Tesla com 1,8% e Berkshire Hathaway com 1,7% do total, terminando a lista das 10 principais empresas do fundo. A distribuição setorial do IVV evidencia a predominância de empresas de tecnologia da informação que representam 31,6% do fundo. Em seguida, vem o setor financeiro, com 14% do total, consumo discricionário 10,6% e saúde com participação de 10,4% do total. Essa composição revela como o mercado de ações americano se inclina para empresas inovadoras, mas também mantém uma ampla diversificação em setores tradicionais, como saúde, indústria, bens de consumos básicos, energia e utilities. As métricas de dividendo do IVV apontam para um dividend yield nos últimos 12 meses de 1,3%, sugerindo um retorno moderado em termos de distribuição aos cotistas com base nos últimos 12 meses. O payout anual é de $7,65,
que representa um valor total distribuído por cota nesse período. Enquanto que a taxa de crescimento dos dividendos nos últimos 5 anos, em média, foi de 3,5%, o que demonstra um ritmo constante de crescimento, embora modesto, de aumento de pagamentos. Além disso, a sequência de crescimento dos dividendos por 3 anos consecutivos indica que o ETF vem ampliando sistematicamente seus repasses, ainda que o foco principal do IVV seja a valorização do capital em função da sua composição concentrada em grandes empresas de crescimento. O iShares Semiconductor ETF, negociado pelo ticker SOXX, é o segundo ETF da BlackRock que vamos analisar nesse vídeo. Este ETF concentra-se num segmento de semicondutores, abrigando 30 empresas, o que torna o mais concentrado de todos os ETFs que vamos analisar nesse vídeo, e o mais especializado que os ETFs de abrangência geral, como o S&P 500. O dividend yield desse ETF é de 0,76%, que indica um retorno modesto em termos de dividendo, algo comum em setores de tecnologia voltado principalmente para o crescimento. Já a relação preço dividido pelo lucro é de 36 vezes, o que sugere que as empresas do fundo estão sendo negociadas a múltiplos elevados, refletindo tanto o otimismo do mercado quanto a forte demanda por semicondutores em diversas indústrias. Por fim, a taxa de administração é de 0,35%, que é superior à de outros ETFs, mas permanece competitiva dentro do segmento de fundos temáticos, oferecendo uma exposição direta a um setor considerado estratégico e com alto potencial de valorização. O iShares Semiconductor ETF, negociado pelo ticker SOX, está cotado a $222,61, com uma variação positiva de 5% no último ano, refletindo o comportamento cíclico e altamente dinâmico do mercado de semicondutores. A volatilidade do gráfico indica que o setor pode sofrer oscilações significativas em resposta a fatores como inovações tecnológicas, escassez de componentes, políticas comerciais e a demanda global por chips em segmentos como computação, setor automotivo e dispositivos móveis. A composição do iShares Semiconductor ETF, o SOX, evidencia uma concentração em líderes da indústria de semicondutores, com Broadcom ocupando o maior peso, com cerca de 10,4% do total, seguido por Nvidia, Qualcomm, AMD e Texas Instruments, cada uma detendo entre 6% a 8% do fundo, e essa alocação reflete tanto o perfil diversificado do segmento de chips, quanto o fato que essas empresas serem referências em soluções para smartphone, computação em nuvem, inteligência artificial e outras áreas de alta demanda tecnológica. A participação de companhias como Intel, Marvell Technologies e Lam Research contempla a exposição ao ecossistema de semicondutores, incluído desde o design dos chips até o fornecimento de equipamentos para a fabricação desses chips. A composição setorial do iShares Semiconductor ETF revela um foco bastante direcional do setor de semicondutores, com 77,5% dos ativos investidos diretamente em empresas de chip, design e fabricação, e 22% em companhias de equipamentos para semicondutores, que fornecem maquinário e soluções para a produção de circuitos integrados. Esse perfil concentra o fundo nas duas principais frentes da cadeia de valor de semicondutores. Por um lado, o desenvolvimento dos chips e, por outro, o fornecimento de ferramentas e tecnologias indispensáveis para a manufatura desses componentes. O SOX não é um ETF focado em dividendos, pois seu yield é de 0,65% ao ano e é relativamente baixo. No entanto, ele compensa isso com o crescimento das empresas da sua carteira, que tendem a reinvestir os lucros em inovação e expansão. O payout anual é de $1,45 e o crescimento dos dividendos, em média, nos últimos 5 anos foi de 6,9%, o que indica que, apesar do yield baixo, os pagamentos vêm aumentando de forma consistente. Nosso terceiro ETF do vídeo de hoje da BlackRock é o iShares Core High Dividend ETF, negociado pelo ticker HDV, que concentra-se em empresas norte-americanas conhecidas por pagarem dividendos consistentes e acima da média. Com 75 empresas na carteira, o fundo mantém um portfólio relativamente enxuto, mas ainda diversificado entre setores que historicamente oferecem maior distribuição de lucros, como energia, utilities e consumo básico. O dividend yield é de 3,5% ao ano e é considerado superior ao yield de índices mais amplos, o que pode atrair investidores em busca de uma renda passiva periódica em dólar. A relação preço dividido pelo lucro é de 19 vezes, o que sugere uma precificação moderada, o que é comum em estratégias voltadas para dividendos, que costumam oferecer mais empresas mais estáveis e menos sensíveis aos ciclos de mercado. Já a taxa de administração é outro destaque, é bastante competitiva, de apenas 0,08% ao ano. O iShares Core High Dividend ETF,
HDV, é cotado a $120,67 no momento de gravação desse vídeo, com alta de 14% no último ano, refletindo a busca do mercado por ativos que aliem estabilidade e renda periódica. Por concentrar-se em empresas de dividendo elevados, o HDV tende a ter um perfil mais defensivo, geralmente resiliente em cenários de maior volatilidade. A lista de empresas do HDV evidencia a forte presença de empresas reconhecidas pela consistência no pagamento de dividendos, muitas delas líderes em seus respectivos setores. No topo, destacam-se empresas de energia, como a ExxonMobil, com participação de 9,2%, e Chevron, com 6%, cujo fluxo de caixa costuma ser robusto, ainda que sujeito às oscilações no preço do petróleo. Em seguida, vêm os nomes de peso no setor de saúde e bens de consumo, como Johnson & Johnson, com 7,1% do total, Procter & Gamble, 5%, e Coca-Cola, 4,6% de participação. São marcas consolidadas que historicamente mantêm dividendos crescentes. Também figuram na lista empresas de tabaco e alimentos, como Philip Morris e PepsiCo, além de gigantes da tecnologia tradicional, como a IBM, e da indústria farmacêutica, como a Merck. Por fim, aparece a Altria Group, reforçando a exposição no segmento de tabaco, conhecido pelos altos rendimentos e pagamentos de dividendos. A distribuição setorial do HDV destaca a forte exposição a setores tradicionalmente defensivos, como bens de consumo básico, ocupando a maior fatia, cerca de 27% do total. Em segundo lugar, com 25%, aparece o setor de energia, que costuma recompensar os investidores com dividendos generosos. Já o setor de saúde, com 15,4% do total, e utilities, 11,2%, reforçam o caráter defensivo do fundo, pois abrange empresas que fornecem serviços e produtos indispensáveis e capazes de manter o fluxo de caixa relativamente estável, mesmo em cenários adversos. A lista segue com a presença mais modesta de setores como tecnologia, 10,8% do total, consumo discricionário 3% e o setor financeiro com 2,8%. Os dividendos do iShares Core High Dividend ETF atualmente é de 3,5%, demonstrando que o fundo distribui rendimentos significativamente acima dos índices de mercado mais amplos. O payout anual é de $4,11, refletindo o total pago em dividendos por cota ao longo dos últimos 12 meses, enquanto o crescimento dos dividendos foi de 5,1% ao ano em média nos últimos 5 anos, o que mostra que essas distribuições têm evoluído de forma constante ao longo do tempo. Agora vamos analisar o quarto ETF da BlackRock desse vídeo, que é o iShares Core Dividend Growth ETF, negociado pelo ticker DGRO, que busca empresas norte-americanas com histórico consistente de aumento nos dividendos e mantém um portfólio de 429 empresas na carteira. O dividend yield é de 2,5%, sugerindo um rendimento intermediário, alinhado ao foco em companhias que não apenas pagam dividendos, mas os elevam de forma regular. A relação preço por lucro é de 18 vezes, o que indica uma precificação moderada, refletindo a tendência de investir em negócios sólidos, porém não excessivamente caros. Por fim, a taxa de administração é outro destaque, e é de apenas 0,08%, extremamente competitiva. O iShares Core Dividend Growth ETF DGRO está cotado a $63,95 e apresenta uma alta de 14% no último ano, refletindo a preferência do mercado por empresas capazes de elevar seus dividendos de forma consistente. O gráfico sugere uma trajetória positiva, ainda que com oscilações pontuais, indicando que, mesmo em momentos de volatilidade, as companhias de dividendo crescentes costumam atrair investidores interessados em fluxo de renda em dólar e potencial valorização. A composição do DGRO revela um mix de grandes empresas norte-americanas que se destacam pela capacidade de elevar seus dividendos de forma consistente. No topo da lista aparecem nomes como a Johnson & Johnson, representando 3,2% do fundo, JP Morgan Chase, com 3,1%, evidenciando a relevância dos setores de saúde e financeiro, respectivamente. Em seguida surgem AbbVie, com participação de 3,1%, reforçando a presença de biotecnologia, e gigantes do setor de tecnologia, como a Apple, com 2,9%, e Microsoft, com 2,7%, demonstrando que o DGRO não abre mão do potencial de crescimento das Big Techs. A exposição à energia fica por conta da ExxonMobil, com 2,9% do total, enquanto o consumo básico aparece em Procter & Gamble, com 2,3%, e Coca-Cola, com 2,1% do total do fundo. Marcas tradicionais, conhecidas pela estabilidade de lucros e dividendos. Já a participação da Home Depot, com 2%, agrega o setor de varejo e construção, completando um portfólio equilibrado entre segmentos defensivos e empresas de forte expansão. O gráfico de alocação setorial do DGRO mostra uma distribuição relativamente equilibrada, com destaque para 3 setores que lideram o portfólio: setor financeiro, tecnologia da informação e saúde, cada um representando cerca de 17% a 20% do fundo,
Esse trio reflete a busca por empresas com histórico sólido de distribuição de dividendos em segmentos fundamentais da economia americana. Na sequência, temos os seguintes setores: bens de consumo, 11,8% do total, indústria, 10,3%, utilities, 7%, consumo discricionário, 5,8% e energia, 4,6% do total. O DGRO tem um dividendo de 2,2%, sinalizando um rendimento moderado. O payout anual é de $1,40 e a taxa de crescimento dos dividendos é de 8,13% ao ano nos últimos 5 anos. Demonstra um ritmo acelerado de expansão nos pagamentos. Por fim, o DGRO conta com uma sequência de 10 anos de crescimento dos dividendos. O último ETF da BlackRock é o DIVB, iShares Core Dividend ETF, que investe em um amplo conjunto de empresas norte-americanas que pagam dividendos de forma consistente, refletindo em suas 415 empresas e garantindo maior diversificação setorial. O dividendo yield está em 2,9%, o que indica um rendimento moderado, o que pode atrair investidores em busca de fluxo de renda regular. Já a relação preço por lucro é de 19 vezes, sugere uma precificação relativamente equilibrada para as companhias selecionadas. Por fim, a taxa de administração é de 0,05%, é extremamente competitiva, tornando o DIVB uma opção de baixo custo para quem deseja uma carteira de dividendos sólida e diversificada. O iShares Core Dividend ETF, o DIVB, está cotado hoje a $50,40 e apresenta uma valorização de 19% nos últimos 12 meses. A composição do iShares Core Dividend ETF, DIVB, mostra a predominância de empresas consolidadas que se destacam pela solidez de resultados e pelo compromisso com o pagamento de dividendos. No topo da lista encontram-se companhias de tecnologia como Cisco Systems, IBM e Automatic Data Processing, ADP, todas com participação acima de 3% do total, ilustrando o potencial das empresas de TI mais maduras em fornecer retornos consistentes aos acionistas. Já o setor financeiro está representado por nomes como JP Morgan e Wells Fargo, enquanto Texas Instruments e Intel reforçam a presença entre empresas de semicondutores. A inclusão da Verizon completa o cenário, trazendo um segmento de telecomunicações para o portfólio. Em conjunto, essas holdings indicam uma estratégia que prioriza companhias de diferentes setores, mas unidas por uma característica fundamental: a capacidade de gerar fluxo de caixa estáveis e distribuir dividendos de forma recorrente. A distribuição setorial do DIVB revela uma forte ênfase em tecnologia da informação, que ocupa a maior fatia do fundo. Em seguida, destacam-se finanças e indústria. Setores como saúde e energia também marcam presença. A alocação é completada por participações menores em bens de consumo, consumo discricionário, real estate, utilities e materiais. O DIVB apresenta um dividend yield de 2,5%, que, embora moderado, reflete a consistência de pagamentos aos acionistas. O payout anual é de $1,24, indica o valor total distribuído por cota ao longo dos últimos 12 meses, enquanto a taxa de crescimento dos dividendos é de 14,3% em 5 anos, destacando o forte avanço das distribuições nesse período. Para terminarmos o vídeo, preparamos um resumo exclusivo com as principais informações sobre os 5 ETFs analisados da BlackRock. Em primeiro lugar, o preço sobre lucro, uma avaliação de valuation, e o PL indica quantos dólares o investidor está pagando para cada dólar de lucro da empresa. Para investidores que buscam valuation mais baixo, DGRO, HDV e DIVB podem ser boas opções. O mais barato é o DGRO, com PL de 18 vezes. HDV e DIVB tem os PL de 19 vezes, os ETFs mais acessíveis em relação ao lucro das empresas. Para quem está disposto a pagar mais por crescimento, o SOX se destaca, que é o mais caro de todos, com PL de 35 vezes, e o IVV tem um PL de 28 vezes. Empresas do setor de semicondutores tendem a ser mais caras por estarem em crescimento acelerado, e as empresas do IVV, que são as empresas de tecnologia, também. Em relação à sua diversificação, o número de empresas, o mais diversificado entre todos os ETFs da BlackRock, analisados nesse vídeo, é o IVV, com 503 empresas. Tem alta exposição ao mercado americano e menos risco concentrado. E o menos diversificado é o SOX, de semicondutores, com apenas 30 empresas. A maior diversificação geralmente reduz os riscos. Se a ideia é ter um ETF mais seguro, o IVV e o DGRO são as melhores opções. Para quem busca apostas mais específicas, o SOX pode ter maior potencial de crescimento, mas com mais risco. O nosso próximo quesito é o Dividend Yield. Se o foco é renda passiva, HDV e DIVB são os mais interessantes. Se o foco for crescimento, o SOX pode ser mais vantajoso.
O maior yield é o do HDV, 3,4% de yield ao ano, e o DGRO com 2,5%. São as melhores opções para quem busca renda passiva. O menor yield é o do SOX, 0,7%. Empresas do setor de semicondutores tendem a reinvestir os lucros ao invés de pagar dividendos. Em relação ao crescimento dos dividendos, nos últimos 5 anos, o maior crescimento foi do DIVB, com 14,3% ao ano em média nos últimos 5 anos. E o DGRO teve um crescimento nos dividendos de 8,3% em média nos últimos 5 anos. O menor crescimento foi do IVV, apenas de 3,5% ao ano em média. Cresce pouco, mas foca mais na valorização de capital. Para quem quer dividendos crescentes no longo prazo, DIVB e DGRO são opções mais interessantes. Em relação à taxa de administração, ou seja, o custo do investimento, o mais barato é o IVV, com apenas 0,03% de taxa de administração. O DIVB também merece a menção, com 0,05% de taxa, é o melhor custo-benefício para o longo prazo. O mais caro de todos é o SOX, com 0,35%. O setor tecnológico tem custos maiores devido à gestão mais ativa. Se o objetivo for reduzir custos, o IVV e o DIVB são as melhores opções. Para um setor específico como semicondutores, o custo do SOX pode ser justificado pelo crescimento do setor. E aí, investidor, o que acharam desses ETFs da BlackRock? Espero que o vídeo tenha ajudado a entender melhor como cada um deles pode fazer parte da sua estratégia de investimentos. Importante também mencionar que todos eles estão com Datacom próximas e que para ter o direito ao próximo dividendo é necessário ter cotas até o dia 18 de março de 2025. O pagamento será no dia 21 de março. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais vídeos sobre investimentos no exterior e sobre ETFs. Seu apoio é essencial para continuarmos trazendo informações valiosas e ajudando mais pessoas a investirem com inteligência nos Estados Unidos. E agora quero saber de você, qual desses ETFs faz mais sentido para a sua carteira? Você já investe em algum deles ou pretende investir? Tem outro ETF da BlackRock que valeria estar nesse vídeo? Deixa aqui nos comentários, porque eu adoro trocar ideia com vocês e aprender com a experiência de cada investidor. Muito obrigado por assistir até aqui, bons investimentos, nos vemos no próximo vídeo.